Você pensa que a traição vem de inimigos, estranhos ou de fora, mas a traição mais cruel não bate à sua porta. Ela cresce debaixo do seu teto. Você trabalha a sua vida inteira, longas horas, costas partidas, sacrifícios que ninguém viu. Você dá aos seus filhos comida, segurança, amor. Você pensa que a lealdade está escrita no sangue. Então, num dia, o seu telefone para de tocar. O seu filho está muito ocupado para visitar. A sua filha está a estabelecer limites. De repente, os filhos de quem você trocou as fraldas, cujas lágrimas você enxugou, cujos sonhos você financiou, tratam-no como uma bagagem pesada que mal podem esperar para largar no meio-fio. E aqui está a faca nas costelas. Os pais não morrem primeiro de doença, eles morrem de traição. A traição daqueles que eles amam. Schopenhauer culpa-o por isto. Por que você teve filhos em primeiro lugar? Por que você sequer desenvolveu relações? Quase todas as nossas tristezas brotam das nossas relações com os outros. Ele está certo, e nenhuma tristeza corta mais fundo do que quando o seu próprio sangue o abandona. A vontade, essa fome cega que Schopenhauer viu no coração de toda a vida, não se importa com a gratidão. Ela só se importa com a sobrevivência. E quando a sobrevivência o exige, os seus filhos irão pisar em você sem hesitação. Dizem aos homens desde o berço: família é tudo. O sangue é mais espesso que a água, irmão. Deixe-me quebrar a ilusão para você. O sangue não é garantia de lealdade. Schopenhauer diz: os laços familiares não são laços sagrados, são contratos. Contratos temporários redigidos pela natureza. E o casamento é um truque para fazer duas pessoas reproduzir. Paternidade, outro truque para manter o filho vivo até que ele possa andar sozinho. Depois disso, o contrato expira. Pense nisso. Quantos pais sonham em envelhecer rodeados pelos filhos, apenas para acabar em lares de idosos ou empurrados para um canto da sua própria casa, como uma cadeira velha, usada quando útil, ignorada, quando não é, limpa uma vez por ano por culpa? Quantos homens percebem tarde demais que o laço de sangue era um mito, uma ilusão pintada sobre biologia fria? Lembre-se que a lealdade dos seus filhos nunca é eterna, ela é alugada, e o contrato de aluguer expira no momento em que eles já não precisam de você. Por que os filhos traem as mesmas mãos que os criaram? Porque o filho para de ligar, a filha começa a afastar-se. Não é por ódio, é a vontade, essa pulsão cega e implacável que Schopenhauer chamou de motor da vida. Quando o seu filho é pequeno, a vontade quer comida, brinquedos, conforto. E você fornece isso. Você é o herói, o centro do universo dele. Mas à medida que ele cresce, a fome muda. Independência, amor, riqueza, validação, e você não fornece isto. De repente, você já não é o herói, mas o obstáculo. O filho olha para o pai como uma sombra a bloquear a sua liberdade. A filha olha para os pais como paredes que a impedem da validação que ela anseia. Eles não se sentam e conspiram. Não é uma traição consciente, é apenas a vontade, essa fome interminável que os impulsiona para a frente, mesmo que isso signifique pisar nas mesmas pessoas que construíram a sua fundação. E aqui está o golpe para os pais. Os nossos sacrifícios são silenciosos. Partimos as nossas costas no trabalho. Desistimos do sono, hobbies, saúde, tudo para criar filhos fortes. Não esperamos medalhas, mas esperamos memória. Esperamos alguma lealdade. Em vez disso, obtemos silêncio. Um filho a perseguir a riqueza, uma filha a perseguir a validação. E nós, os homens que demos tudo, sentamo-nos sozinhos no silêncio, aprendendo a verdade mais cruel. Sacrifício não garante devoção. Por que o seu filho adulto o evita? Porque ele liga menos, visita menos, mantém a distância quando você mais precisa dele. É porque você falhou? Não. É porque você o lembra de algo que ele não consegue suportar encarar. A morte. Cada ruga no seu rosto, cada frasco de comprimidos no balcão, cada passo lento que você dá, isso grita uma verdade brutal. Este é o futuro dele. Quando o seu filho olha para você a lutar para abrir um frasco, ele não vê apenas o pai dele, ele vê-se a si mesmo daqui a 30 anos,
mais fraco, mais lento, esquecido. Quando a sua filha nota as suas mãos a tremer, ela não está a pensar em você, ela está a imaginar o seu próprio declínio. Schopenhauer chamou a vida de um pêndulo a oscilar entre a dor e o tédio. A velhice é onde ambos atingem com mais força. Os seus filhos veem isso e reagem, não a você, mas ao reflexo. Nietzsche era ainda mais duro. Para ele, a vida era sobre a força a superar a fraqueza. E o que são pais velhos se não a fraqueza encarnada? Você costumava ser a fortaleza, agora é a lembrança de que a fortaleza desmorona. Então, eles recuam. Escondem-se atrás de desculpas. Estou ocupado. O trabalho está uma loucura agora. Vamos no próximo fim de semana. Mentiras. O que eles estão realmente a dizer é: você me assusta. Você me lembra do meu próprio fim. Esse é o cruel paradoxo da paternidade. Quanto mais forte você era antes, mais difícil é para eles vê-lo frágil. E em vez de o honrarem, eles o evitam. Porque na mente deles, sentar-se consigo é como sentar-se com a sua própria mortalidade. De todas as traições, a que corta mais fundo muitas vezes vem das filhas. Você a criou com ternura, protegeu-a dos predadores, trabalhou horas extras para que ela pudesse ir para uma escola melhor, usar roupas melhores, viver uma vida mais segura. Você era mais do que um pai. Você era o escudo dela. E, no entanto, quando a idade adulta chega, ela é muitas vezes a primeira a afastar-se. Por quê? Porque a vontade dela, essa fome cega que Schopenhauer descreveu, está ligada de forma diferente. Para as mulheres, manifesta-se mais viciosamente na caça à validação. Dos 15 aos 35, ela está imersa nisso. Elogios, olhares, atenção masculina em todos os cantos. O seu valor é confirmado diariamente. Mas quando esse holofote se apaga, o pânico instala-se. E os pais envelhecidos tornam-se espelhos de tudo o que ela teme. Declínio, invisibilidade, irrelevância. Então, ela reescreve o passado. As regras que você estabeleceu não eram proteção, mas controlo. Os sacrifícios que você fez não eram amor, mas opressão. A gratidão evapora, e no seu lugar cresce o ressentimento. E quando ela se casa, a traição duplica. O marido e a família dele tornam-se a sua nova tribo. O pai que a carregou nos braços torna-se um pensamento tardio, reduzido a uma chamada de aniversário, talvez uma visita nas férias. Nietzsche escreveu uma vez: na vingança e no amor, a mulher é mais bárbara que o homem. Você vê essa barbaridade quando as filhas cortam laços, não por necessidade, mas por fome de validação noutro lugar. Olhe à sua volta hoje. Terapeutas e influencers pregam o sem contato como evangelho. As filhas cortam o contato com os pais não por abuso, mas porque ele representa a obrigação, e a obrigação não vende no Instagram. E o pai senta-se ali, quebrado, a fazer a mesma pergunta repetidamente. Como pode a menina que carreguei nos meus braços tratar-me agora como se eu já estivesse morto? As filhas cortam com a emoção. Os filhos cortam com o silêncio. O seu rapaz não vai gritar consigo. Ele não vai ter raiva. Ele não vai anunciar a traição. Ele simplesmente vai se afastando. Ele representa o papel. Sim, pai. Claro, mãe. Ele aparecerá de vez em quando. Talvez envie dinheiro. Talvez ligue quando se sente culpado. Respeitoso na superfície, mas por baixo, fria indiferença. E aqui está o punhal. Ele convence até a si mesmo de que é um bom filho. Estou apenas ocupado com o trabalho. Apareço quando as coisas acalmarem. Desculpas vestidas de virtude. Mas o que realmente está a acontecer é simples. Ambição maior que lealdade. A sua fome de esculpir a sua própria vida supera a dívida que ele lhe deve. A vontade impulsiona-o para a frente e você torna-se ruído de fundo. Para um pai, isto é traição em câmara lenta. Cada chamada fica mais curta, cada visita mais rara. Um dia você acorda e percebe que o rapaz que antes se agarrava à sua perna agora o trata como um pensamento tardio. Schopenhauer disse que é inevitável. A vontade nos filhos exige independência. A sua autoridade, antes admirada, torna-se competição. Você torna-se o homem que ele deve superar, não o homem que ele deve servir.
E essa é a crueldade da traição masculina. Não grita, não bate a porta, nem sequer o olha nos olhos, apenas desaparece. O silêncio é traição noutra língua, e os pais ouvem no mais alto quando a casa está vazia. Antigamente, honrar os pais era sagrado. O maior orgulho de um homem era criar filhos que carregassem o seu nome com lealdade. A honra de uma mãe era a devoção dos seus filhos. Agora a sociedade cospe nesse código. O evangelho moderno é veneno. Corte a família tóxica. Estabeleça limites. Siga os seus sonhos, não as obrigações. Cada influencer, cada soundbite de terapeuta, cada reel do Instagram canta a mesma mentira. Os seus pais lhe devem tudo. Você não lhes deve nada. E assim, todo erro parental normal é reembalado como trauma. A disciplina de um pai, abuso, a preocupação de uma mãe, controlo. Décadas de sacrifício, opressão. E os pais sentem esta traição com mais força porque os homens sofrem em silêncio. Não imploramos, não suplicamos, não choramos em talk shows. Sentamo-nos em silêncio. Um silêncio que a sociedade ridiculariza. Imagine, um pai sozinho na casa que construiu. Persianas fechadas, rodeado de fotos que ninguém olha mais. Ele passou de herói a vilão na história dos filhos sem sequer ser consultado. Nietzsche chamaria a isto uma reavaliação dos valores, onde a virtude se inverte. Antes, honrar os pais era o bem maior. Agora, desonrá-los é enquadrado como cura. Freud chamaria a isso projeção. Filhos a reescrever o passado para escapar à culpa. Mas os rótulos não importam quando o resultado é o mesmo. Pais abandonados, mães dispensadas, famílias estilhaçadas. E aqui está a parte doentia. A sociedade aplaude isso. A filha que corta o contato com os pais é corajosa. O filho que reescreve a história está a encontrar-se. Enquanto isso, o pai senta-se crucificado, não por estranhos, mas pelo seu próprio sangue. Quando os filhos finalmente abandonam os pais, eles não dizem a verdade. Eles não dizem, eu escolhi a mim mesmo em vez de você. Eu me importei mais com a liberdade do que com o seu sacrifício. Eu o descartei. Não, essa verdade é demasiado feia até para eles. Então, o que fazem? Eles reescrevem a história. A filha apaga anos de afeto com uma única linha abrangente. Você me controlou. O filho enterra décadas de sacrifício sob palavras frias. Você nunca me apoiou. Cada foto de família, cada férias, cada abraço, de repente rotulado como falso. Não é a realidade que eles estão a descrever. É uma história, um encobrimento, uma forma de silenciar a culpa que os corrói. Freud chamou-lhe um mecanismo de defesa. O ego a reescrever o passado para escapar à vergonha. Schopenhauer chamaria a isso ilusão. Outra máscara que os humanos usam para evitar o sofrimento. Mas para os pais, esta ilusão é o inferno. Imagine dar a sua vida, trabalhar em 2 empregos, carregar o peso deles nos seus ombros, apenas para ser reclassificado como o vilão na história deles, e a sociedade toma o lado deles. Sempre as lágrimas do filho ganham simpatia. O silêncio do pai ganha suspeita. A traição não é suficiente. Eles também têm que o enterrar sob mentiras. Essa é a crueldade disso. Você não perde apenas o seu filho, você perde a história da sua vida. Aqui está a verdade brutal. A própria biologia prepara o palco para a sua traição. No mundo natural, a prole não é feita para se agarrar para sempre. Assim que podem andar, eles dispersam-se, encontram parceiros, constroem novas vidas e esquecem o ninho. A evolução não se importa com o seu conforto. Ela se importa com a sobrevivência. Nos tempos pré-históricos, os pais não viviam o suficiente para serem abandonados. Quando ficavam fracos, já tinham partido. Mas a medicina moderna mudou isso. Os pais agora vivem décadas após a sua utilidade. E os filhos, eles não estão programados para isso. Eles não sabem como carregá-lo pela sua velhice. Schopenhauer diria que é a vontade em ação. Essa força interminável de luta que impulsiona os filhos em direção à dominação, as filhas em direção à validação, tudo à sua custa. David Buss, o psicólogo, confirma a mesma coisa. A lealdade tem limites estabelecidos pelo interesse próprio. Pense nisso. A energia do seu filho é canalizada para a carreira, riqueza, mulheres. A da sua filha para beleza, romance, posição social. Onde isso o deixa? Empurrado para as margens. E é por isso que o abandono parece tão universal.
Não é apenas decadência cultural, é a natureza. A evolução sussurra, esquece o velho, persegue o novo. Mas aqui está a ferroada filosófica. Seguir a natureza cegamente significa crueldade. Os filhos obedecem ao sussurro sem reflexão, e os pais pagam o preço em silêncio. Você não precisa de olhar muito longe para ver a evidência. Está em todo lugar. O filho que desaparece na carreira, aparecendo uma vez por ano com um sorriso falso e um cartão presente, enquanto o pai janta sozinho em silêncio. A filha que fica do lado da família do marido, tratando o seu próprio pai como um pensamento tardio, visitando apenas quando dinheiro ou favores estão envolvidos. O filho moderno que engole a cultura do sem contato por completo, rotulando os pais como tóxicos, não por abuso, mas por estabelecer regras, por levantar expectativas, por ousar envelhecer. Estudos confirmam. Mais de metade dos pais idosos relatam laços tensos ou rompidos com pelo menos um filho adulto. Isso não é disfunção, é o novo normal. Que os pais, nós levamos o golpe mais forte porque aos homens é ensinado que a masculinidade significa sacrifício. Trabalhe mais horas, carregue cargas mais pesadas, parta as suas costas para que os seus filhos possam andar mais altos. Você pensa que a lealdade é o retorno sobre o investimento. Em vez disso, o seu pagamento é silêncio. Uma chamada no dia do pai. Talvez uma visita apressada nas férias. Às vezes nem isso. Aqui está a verdade crua. Os filhos traem pela ausência. As filhas traem pela hostilidade. Um mata-o com indiferença, o outro com acusação. Armas diferentes, mesma execução. As palavras de Schopenhauer ecoam como uma lápide. Quase todas as nossas tristezas brotam das nossas relações com outras pessoas. E quando essas outras pessoas são os seus próprios filhos, essa tristeza parece um nó a apertar-se na sua garganta. Entre em qualquer lar de idosos e você verá isso. O cemitério de pais esquecidos. Homens que uma vez carregaram famílias nos ombros. Agora a olhar para paredes vazias, à espera de visitas que nunca chegam. Os seus corpos doem, mas os seus corações doem mais. Porque a solidão mata mais rápido que a doença. E a traição aguça essa solidão em desespero. Schopenhauer disse, a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. A velhice é onde ambos colidem. Dor porque os filhos que você criou se foram. Tédio porque as horas se estendem infinitamente, sem ninguém para as partilhar. E aqui está a parte mais cruel. A solidão não é apenas física, é espiritual. Cada jantar silencioso, cada cadeira vazia na mesa, cada chamada não atendida, é o abismo a olhar de volta para você. Nietzsche avisou, se você olhares por muito tempo para um abismo, o abismo também olhará para você. Para os pais abandonados, o abismo não é abstrato. É a sua própria sala de estar. Você lembra-se dos turnos de horas extras, das contas que pagou, das noites que passou sem para que os seus filhos pudessem ter mais. Agora você percebe que, aos olhos deles, tudo era transacional. Útil na infância, descartável na idade adulta, e o abismo sussurra a sua verdade final. Os seus filhos nunca foram realmente seus. Eles sempre foram servos da sua própria vontade. Então, no que pode um pai fazer? Como você sobrevive quando o seu próprio sangue o corta como um tumor? A resposta de Schopenhauer é impiedosa. Espere por isso. Livre-se das ilusões cedo. Não conte a si mesmo contos de fadas sobre lealdade ou gratidão. Não confunda sacrifício com segurança. Laços familiares não são correntes de ferro, são contratos de papel. E quando a tinta desaparecer, não haja com surpresa. Ele avisou, se você pendurar a sua felicidade nos outros, mesmo nos seus próprios filhos, você está a implorar para ser destruído. Nietzsche oferece outro caminho. Transforme a dor em fogo. A traição pode quebrá-lo ou pode forjá-lo. A solidão do abandono pode enterrá-lo vivo ou aguçar a sua vontade como aço. Ele disse o melhor. O que não me mata torna-me mais forte. A traição do seu filho não tem que o matar, mas testará se você tem a força para se erguer sem a aprovação deles. Maquiavel dir-lhe-ia isto. Não aposte tudo na lealdade dos seus filhos. Proteja-se. Guarde os seus bens. Construa a independência. Rame os seus filhos, mas não lhes entregue todo o seu legado com fé cega. A raposa sobrevive pela astúcia, o leão pela força, e um pai deve ser ambos. E Freud, ele lembrá-lo-ia de que os filhos abandonam não por verdade, mas por culpa.
Eles reescrevem a história porque não conseguem enfrentar a feiura da sua traição. Saber isto não cura a ferida, mas a explica. E às vezes a explicação é o único conforto que a filosofia dá. Aqui está a conclusão. Pare de esperar que os seus filhos o salvem. Salve-se a si mesmo. Então por que a maioria dos filhos abandona os seus pais? Porque a mesma natureza que antes os ligava a você, agora os afasta. A vontade exige novos desejos. A biologia exige independência. A sociedade sussurra rebelião. E o ego exige reescrever a história. Nada disso suaviza o golpe. Nada disso torna o silêncio mais fácil quando a sua filha o corta ou o seu filho para de ligar. Porque a traição sempre acontece da mesma forma. O rapaz que antes estendia a mão para você agora o deixa no escuro. A menina que antes beijava a sua bochecha agora o trata como um fantasma. E você fica a perguntar-se como o amor se transformou em indiferença. Schopenhauer avisou que as tristezas brotam das nossas relações com outras pessoas. E para os pais, nenhuma tristeza é mais cortante do que o seu próprio sangue a virar-lhe as costas. Então, o que você deve fazer? Aceite a verdade cedo. Ame os seus filhos, mas não os torne a sua única razão de viver. Construa uma força dentro de si que nenhuma traição possa quebrar. Forneça, proteja, guie, mas nunca confunda sacrifício com seguro de lealdade. Porque aqui está a lição mais difícil. O filho que você criou com amor pode um dia pagá-lo com indiferença. E, no entanto, há dignidade em enfrentar este abismo sem ilusões. Poderem conhecer a verdade antes que ela o esmague. Um homem que aceita a crueldade da vida como Schopenhauer o fez não pode ser destruído por ela.